Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Nós iniciamos uma série de exposições no livro bíblico de Josué. No domingo passado, então, nós ouvimos a pregação em Josué capítulo 1. Então, hoje nós vamos ler e ouvir a exposição no capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor, Josué capítulo 2. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após ele depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após ele pelo caminho do Jordão até aos vaus. E havendo ele saído, fechou-se a porta. Isso é a porta da cidade. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizesse aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usarei de misericórdia para com a casa de meu pai, e dá-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes esse nosso negócio. Será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias.
até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores o buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles dois homens voltaram e desceram do monte, passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Vamos orar e pedir a Deus a sua bênção durante a pregação. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós recorremos a Ti para rogar o Teu auxílio durante a pregação, a fim de que o Teu servo possa ministrar a pregação sobre o Teu povo com clareza e com entendimento, e a fim de que também o Teu povo possa continuar com sua mente presa à pregação, ouvindo com atenção, compreendendo a mensagem e ouvindo a voz do Espírito Santo por meio dessas palavras, chamando-nos a manifestar em nossa vida o nosso amor para com o nosso próximo, promovendo o Evangelho no meio dos pecadores, ainda impenitentes. Por isso nós rogamos que Tu possa continuar abençoando o Teu santo culto e protegendo para que não haja nenhuma intervenção externa e nem mesmo as nossas distrações nos tirem de apegar-nos sinceramente e avidamente à Tua palavra que acabou de ser lida e que será pregada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós Te rogamos. Amém. Eu já mencionei na primeira pregação da semana passada que o livro de Josué é o livro bíblico que registra o cumprimento da promessa de Deus no Antigo Testamento para com o povo de Israel, aquela promessa que Deus fez a Abraão de colocar os seus descendentes na terra de Canaã. E também mencionei que possuir Canaã era para os nossos irmãos no Antigo Testamento uma maneira de desfrutar das bênçãos da vida eterna que o nosso Deus nos prometeu por meio de Jesus Cristo. Assim, os nossos irmãos no passado, ao entrar em Canaã, eles podiam desfrutar do melhor desse mundo, dessa vida. Também poderia gozar de perfeita comunhão com o Senhor. E também poderia experimentar uma vida livre dos seus inimigos e dos pecados que rodeiam os fiéis. Mas o ponto é que Israel nunca chegou a desfrutar essas bênçãos plenamente. Apesar disso, a promessa se manteve viva no coração dos crentes, tanto do passado como do presente. Resta um descanso para o povo de Deus. Essa é a promessa que permanece a despeito do fracasso do povo de Deus no Antigo Testamento. E aprendemos no livro de Josué que nós, em Cristo Jesus, adentramos nesse descanso. Então, isso é o esboço geral do livro de Josué. Agora, como funciona o capítulo 2, nessa sequência de relatos do livro de Josué? Esse capítulo 2, irmãos, funciona como um tipo de parêntese entre o que aconteceu no capítulo 1, se os irmãos se lembram, foi o chamado do Salvador, que ia conduzir o povo de Israel para dentro de Canaã, para a posse da terra prometida, e aquilo que vem depois, ou seja, a entrada efetiva do povo de Israel em Canaã. Então, entre o chamado do Salvador e a efetiva entrada do povo de Israel em Canaã, o capítulo 2 é como um parêntese aberto para contar a história de alguém que nem fazia parte do povo de Deus. Então, esse parêntese mostra que nos planos de Deus sempre esteve presente a inclusão dos outros povos na promessa que ele havia dado a Abraão e aos seus descendentes. Essa entrada dos povos, porém, no povo de Deus,
era algo que só seria efetivado num futuro ainda muito distante, quando o Filho de Deus fosse enviado a esse mundo e abrisse o caminho aos gentios. Porém, em vários momentos no Antigo Testamento, nós lemos sobre essa promessa de que os gentios de todos os povos teriam um lugar no meio do povo de Deus. E cantamos o Salmo 87, que ensinava sobre a promessa de Deus aos povos. O Salmo 23, que nós também cantamos, fala sobre a promessa de Deus aos povos, e lá no Salmo 23 tem uma palavrinha especial que nós vamos usar também nessa pregação. Então, esse ingresso dos povos na aliança do povo de Deus era ainda um mistério no Antigo Testamento, não era algo completamente revelado, mas estava lá a promessa. Mas esse mistério foi revelado na nova aliança aos apóstolos e profetas. Lemos sobre isso, por exemplo, em Efésios capítulo 3, e eu quero que você abra nesse momento, Efésios capítulo 3, que é um texto importante para termos em mente, enquanto nós estamos lendo o livro de Josué. Os primeiros versículos do livro, do capítulo 3 da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, diz assim: por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Ele falou mais sobre isso no capítulo 1 e capítulo 2. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aí ele vai dizer, qual o mistério? O mistério o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus. Em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, o mistério escondido era que os gentios, os povos, eles entrariam no povo da aliança em pé de igualdade com os judeus, não abaixo dos judeus, mas em pé de igualdade com os judeus. Então, quando lemos essa passagem de Josué, capítulo 2, devemos ter nessa passagem mais do que o exemplo de fé de uma mulher, Raabe, e mais do que a história de dois homens que entraram para espiar Jericó. Devemos entrar nessa passagem com a misericórdia de Deus em nossa mente, a misericórdia de Deus que promete aos gentios de todo o mundo um lugar no povo de Deus. Isso é a mensagem dessa pregação. A misericórdia de Deus promete um lugar aos gentios de todo o mundo no meio do povo de Deus. Para tentar ajudar a compreensão, que já é um capítulo um pouco longo, e para não fazer com que a pregação fique muito longa também, preste atenção na divisão desse capítulo. Esse capítulo é dividido basicamente em 3 blocos aqui. O primeiro bloco, do versículo 1 ao versículo 7, fala sobre a providência de Deus guiando os espias até a casa de Raabe. A segunda parte, do versículo 8 até o versículo 11, fala sobre a fé de Raabe. Descreve a fé de Raabe. E a terceira parte, do versículo 12 até o final, até o versículo 21, melhor dizendo, porque os versículos finais são a conclusão, até o versículo 21, fala sobre o pacto estabelecido entre os espias e Raabe. Então vamos ver brevemente essas 3 partes deste capítulo. A primeira parte, então, falando sobre providência, a gente precisa ter a nossa mente que falar sobre providência de Deus não significa dizer que Deus está fazendo tudo e que os homens aqui embaixo não estão fazendo nada. Não significa também que a providência de Deus exclui a responsabilidade dos homens, mas a providência de Deus
faz uso das responsabilidades dos homens, de modo que Deus usa cada situação como meios para chegar aos seus propósitos estabelecidos. Então, o texto fala sobre a providência de Josué de enviar 2 espias para Canaã. O povo de Israel está acampado do lado de cá do Jordão. Imagine que isso aqui é o Jordão. Então, o povo de Israel está acampado do lado de cá. E a promessa é que eles vão atravessar o Jordão para possuir toda a terra que está do outro lado do Jordão também. Nós vimos no primeiro capítulo que eles, as 2,5 tribos ficaram com a posse desse lado de cada terra, mas Deus deu também o outro lado da terra como parte da posse ao povo de Deus. Então, Josué, quando toma essa iniciativa de enviar os 2 espias para observar Canaã, observar Jericó, ele não está desconfiando e descrendo da promessa que Deus acabara de fazer no capítulo 1. Mas ele está repetindo aquilo que o próprio Deus havia feito 40 anos antes. Porque 40 anos atrás, em Números capítulo 13, Deus ordenou que Moisés separasse 12 homens, um de cada tribo, e enviasse a Canaã para espiar toda a terra de Canaã. Então, Josué está fazendo exatamente aquilo que o próprio Deus havia feito no passado, para observar a terra. Ele, como um líder militar, então ele sabia o quanto era importante conhecer a situação daquele povo a que eles iam entrar para guerrear a fim de conquistar. Porém, tem uma diferença entre o que está acontecendo aqui e aquilo que aconteceu 40 anos atrás. 40 anos atrás, Moisés enviou os 12 espias para observar Canaã, e 40 dias depois eles retornaram, inclusive até trazendo fachos de frutas para mostrar que a terra era boa, era a terra que manava leite e mel, e o povo pôde comer do fruto que estava lá do outro lado. Porém, junto com a notícia de que a terra manava leite e mel, aqueles espias deram a péssima notícia de que o povo que habitava do outro lado era povo muito poderoso e numeroso, era povo forte, até gigante tinha na terra. E o relato dos espias no passado provocou um terror tão profundo nos israelitas, a ponto de levar toda a nação à covardia e à falta de confiança em Deus. Isso já revelava que o coração do povo no Antigo Testamento, e naquele momento, aquela geração que havia saído do Egito, ainda não estava pronto para possuir Canaã. O coração deles mostrava que não confiavam integralmente no Senhor. E diante do relato dos espias, eles se acovardaram e não confiaram no Senhor. E por causa dessa combinação de falta de confiança e de incredulidade, aquela geração inteira foi condenada a perecer no deserto. Somente os de 20 anos para baixo que saíram do Egito é que tiveram a oportunidade de entrar em Canaã como a próxima geração. Então, Josué, conhecendo esse fato, ele envia somente 2 espias e os envia secretamente. Você pode ver isso logo no primeiro versículo de Josué capítulo 2, e os enviou secretamente, disse, de 2 espias. Josué, ele queria se prevenir de que, se o relato desses espias acerca dos moradores da terra fosse um relato pessimista, ele queria se proteger de que esse relato não contaminaria o restante do povo, porque Josué sempre foi homem de fé. O relato pessimista, 40 anos atrás, não fora suficiente para amedrontar o coração desse servo de Deus. Porque Josué, junto com Caleb, foram os únicos dos 12 espias que, apesar do relato negativo, disse: não, vamos adiante, porque Deus vai entregar a terra em nossa mão, porque Ele prometeu. Então o problema não é que Josué está preocupado com o poderio militar do povo do outro lado, porque ele confiava no Senhor. Mas ele estava preocupado que uma possível má notícia pudesse contaminar a nação e condenar aquela nova geração, como aconteceu com seus pais no passado. Então Josué envia esses espias, ordenando que eles retornassem dentro de 3 dias.
Eu já mencionei isso na primeira pregação e vou voltar a falar sobre esses 3 dias na próxima pregação. Então, dentro de 3 dias, esses espias deveriam voltar, porque Josué já tinha dado ordem ao povo, dizendo para se preparar, porque em 3 dias eles atravessariam. Então, eles ordenam que os espias retornem antes de expirar esse prazo de 3 dias, a fim de eles partirem para a jornada que Deus havia proposto para eles. Então, esses homens deixaram o acampamento, atravessaram o Jordão e seguiram observando a terra até Jericó. Do Jordão até Jericó é aproximadamente 10 quilômetros, não é tão distante assim. E eles então entram na cidade de Jericó, era uma cidade fortaleza, com grandes muralhas, e essas cidades, geralmente à noite, os portões eram fechados, mas eles entram na cidade antes dos portões fechar, mas ainda à noite. Versículo 2 mostra que já à noite eles entraram na cidade. Estrangeiros entre cidades era coisa bem comum, até muito mais comum do que hoje, porque antigamente um país era uma cidade, então de uma cidade para outra você já estava migrando de um país para outro. Hoje isso mudou, essa geografia mudou um pouco, mas então era bem comum que estrangeiros estivessem dentro da cidade. Isso era uma coisa muito comum, então os espias poderiam entrar e não chamar muita atenção pelo fato de serem estrangeiros, porque existiam muitos outros estrangeiros na cidade. E o horário que eles entram na cidade, à noite, também favorecia para que mantivesse a identidade deles em secreto, porque na escuridão era mais fácil passar despercebido. Então, os espias procuram uma hospedaria que fosse mais apropriada aos estrangeiros, para não chamar muito a atenção, e ele procura exatamente um tipo de hospedaria onde o estrangeiro costumava frequentar, que era hospedarias em casa de prostitutas. Por isso o texto diz que então eles chegaram até a casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta, e se hospedaram ali. A palavra prostituta aqui, ela é bem chamativa, ela é proposital. Alguns comentaristas antigos acharam muito difícil essa palavra, sabe, que o povo de Deus estivesse entrando em aliança com uma prostituta. E alguns historiadores, como por exemplo Flávio Josefo, um historiador judeu bem conhecido, ele nos seus documentos, ele mudava a palavra zona, inclusive tem uma ligação com o que a gente conhece hoje com um lugar de prostituição, hein? A palavra zona é a palavra hebraica para prostituta. Então, só que essa palavra também funcionava como uma hospedaria. Então, Josefo, ele não traduz como prostituta, mas como uma estalajadeira. Então, amenizando a natureza do trabalho dessa mulher, que é uma natureza questionável do trabalho dela. Mas a Escritura nunca tenta esconder os pecados do povo de Deus. A Escritura nunca faz isso. E nem acerca de Raabe. A própria Escritura, em Hebreus capítulo 11, 31, e em Tiago capítulo 2, versículo 25, claramente diz, era uma meretriz, e até usa no Novo Testamento, já em grego, uma palavra que é inquestionável quanto à natureza dessa vocação duvidosa de Raabe. Então, era de fato uma prostituta. Os versículos seguintes, 2 e 3, mostram que a tentativa de disfarce dos espias não funcionou, hein? E eles logo foram descobertos, e o rei da cidade foi informado acerca desses espiões e enviou imediatamente uma guarda atrás deles à casa de Raabe, onde eles haviam sido vistos se hospedando. Porém, antes que os guardas chegassem, Raabe já tinha escondido os homens no telhado. Isso indica que ela própria desconfiou da nacionalidade desses homens. Ela própria reconheceu que eles eram israelitas e sabia que não ia demorar muito que outros também reconhecessem e que logo os guardas estariam na sua porta. O versículo 4, a parte desse versículo diz que, porém, aquela mulher tomou os 2 homens, ou havia tomado os 2 homens,
e os escondido. E no versículo 6 ela explica sobre como ela fez para esconder esses homens. Ela escondeu esses homens em cima do telhado. Antigamente, isso você pode até em pesquisas ver isso, era muito comum nas famílias em Israel, na Palestina em geral, usarem os telhados como lugar de estocagem e de secagem de alguns produtos. Um desses produtos era o linho, que era um produto base para a preparação de tecidos que iam servir a roupas, a tapetes e outras coisas. Então as famílias juntavam os feixes de linho, que é como se fosse aquele mato mais compridinho, feito uma cana mesmo, por isso a tradução às vezes coloca como cana. E eles botavam para secar, e depois eu acho que quem trabalha com tecelagem parece que tem alguma coisa parecida, é alguma coisa com dentes assim, e ele batia e ia puxando para soltar as fibras. E depois eles então usavam essas fibras para a preparação do tecido. Então ela tinha um grande estoque desse material em cima do seu telhado, que estava lá exposto para secar, e eles então colocam os homens no meio daqueles feixes de cana para disfarçar a sua presença. Mas nem é preciso, hein? Porque os homens que vieram em busca dos espias, eles se dão por convencidos com a explicação de Raabe e vão embora atrás dos espias. Então eles vão diretamente para aquele ponto do Jordão que ficava na direção de Jericó e que atravessava para o outro lado. No Jordão existia alguns pontos onde ele era um pouco mais baixo e facilitava a travessia. Muito embora essa época aqui era época de grande vazão, não era uma época de baixa vazão do Rio Jordão, mas mesmo assim existiam lugares que eram pontos melhores para a travessia. Então esses homens vão exatamente na direção de um dos pontos que dava para o acampamento dos israelitas, porque era o lugar mais provável. Se esses espias eles tinham fugido, era o lugar mais provável por onde eles iriam. Então esses guardas vão em busca dos espias. Em conclusão, essa primeira parte, deixe-me dizer uma coisa. Raabe, enquanto uma mulher cananeia, uma moradora de Jericó, quando ela soube da naturalidade desses espias, ela devia ter recusado hospedá-los. Por quê? Porque era sabedor daquela nação. Quem era a nação de Israel naquele momento? Era a nação que para eles estava vindo como praga, como gafanhotos, ocupando todos os lugares e destruindo todas as nações pela frente. E eles sabiam que eles eram a próxima nação no caminho dos israelitas. Ela, como uma cidadã cananeia, deveria logo delatar a presença desses homens em sua hospedaria. De um lado, ela podia recusar hospedá-lo ou denunciá-lo, mas nenhuma dessas duas coisas ela faz. Pelo contrário, ela esconde e protege esses homens. Então, essa atitude de Raabe aqui já antecipa um pouco daquela fé que nós vamos ver demonstrada na próxima sessão. Nós já podemos ver aqui sinais dessa fé. Por que ela não entregou esses homens? Por que ela não recusou? Era mais seguro para ela. Esse diálogo de Raabe com os guardas do rei tem, de fato, levantado muita discussão. Porque, no final das contas, ela mentiu. Ela mentiu aos guardas sobre a identidade dos espias. Ela disse: eu não sei de onde eles eram. Mas ela sabia. Ela mentiu aos guardas sobre a intenção desses homens. Eles vieram para espiar a terra, e ela sabia. Ela mentiu sobre o paradeiro deles, porque estava em cima da casa dela, mas ela informa que eles haviam saído da cidade. E ela até induz os guardas a irem por um lugar onde os indivíduos não estavam. Então, de fato, há muito problema aqui com a fala de Raabe. Então, pelo menos 2 questionamentos são levantados nesse ponto. O primeiro deles é o seguinte: se Raabe fosse julgada, se ela fosse descoberta e julgada pela corte de Jericó,
sem dúvida nenhuma, a sentença sobre ela seria pena de morte, porque seria uma traição à pátria. Então, essas pessoas dizem, Raabe está simplesmente agindo para defender sua própria vida. Tudo que ela está fazendo aqui é somente para preservar sua própria vida e sua família. O segundo questionamento é o seguinte: será que diante de Deus a mentira de Raabe deixou de ser mentira porque ela teve uma boa intenção de salvar os espias do Senhor? Rapidamente, porque a mentira de Raabe não é o foco desse texto, e portanto não devemos passar muito tempo sobre ele, apesar da curiosidade de muitos. Mas em relação a essa primeira acusação, que afirma que se Raabe fosse julgada por uma corte de Jericó, seria punida com a morte, porque ela haveria traído a pátria, e por conta disso ela estava agindo simplesmente para se proteger, porque sabia que Israel ia destruir tudo. Então é melhor ficar do lado dos espias e salvar a minha vida da destruição que virá. Esse tipo de interpretação tira Deus completamente da cena. Por isso eu comecei a primeira parte falando sobre a providência de Deus em guiar os espias até a casa de Raabe. Porque de fato Deus está governando todos esses eventos para cumprir o seu propósito no meio do povo. Então esse modo de olhar o acontecimento bíblico exclui Deus e olha somente para a superficialidade, não consegue ver o que de fato está acontecendo, mas só olha para os sentimentos, para as reações, para aquilo que está acontecendo ali externamente, que está se mostrando externamente. Mas a Escritura nos ajuda a ir além da superficialidade. A Escritura nos ajuda a ir além daquilo que os incrédulos estão enxergando. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 31, claramente nos diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Não foi só por mero medo, foi por fé. E a Escritura nos ajuda a entender isso. Raabe estava com medo de morrer, da situação, não tem a menor dúvida, ela vai relatar isso mais adiante. Porém, Deus está usando esse terror que Ele está derramando sobre os habitantes de Jericó, para, por meio desse terror, promover arrependimento e fé no coração de Raabe. E de fato, quando Deus está operando verdadeira fé no coração de um pecador, é pelo terror que ele começa. Porque a primeira coisa que um pecador tem que fazer é reconhecer que é pecador. Um pecador não pode ter verdadeira fé se ele ignora que é um pecador e ele abraça Jesus amorosamente. Isso não é verdadeira fé. A gente vê muito disso aí. O pecado dos pecadores não são mais falados, mas somente Jesus é apresentado como um produto bom para ser adquirido. Se você adquire, você vai ter tudo de bom. Isso não é a verdadeira fé. A verdadeira fé começa mostrando ao pecador a sua pecaminosidade. Começa mostrando a ele que os seus pecados estão provocando a ira de Deus e trazendo a ira de Deus sobre si. Porém, a verdadeira fé não abandona o pecador. Obrigado. Não abandona o pecador no seu terror e no medo do juízo. A verdadeira fé pega o pecador que está tremendo de medo por causa do castigo de Deus e conduz esse pecador até o único que pode lhe dar escape da morte, Jesus Cristo. Isso é verdadeira fé. Conduz o pecador até Deus. E é isso que a gente está vendo aqui. Então Deus está usando o terror para promover fé no coração de Raabe e para conduzir Raabe a Deus. Quanto ao segundo caso, será que diante de Deus a mentira de Raabe deixou de ser mentira porque ele teve boa intenção de salvar os espias? Não. Diante de Deus, mentira é mentira. Ela não se transforma nunca em verdade.
Como eu já mencionei antes, a Bíblia não faz nenhum segredo quanto à mentira, quanto às fraquezas, quanto ao pecado do povo de Deus. A Bíblia nunca tenta esconder. Pelo contrário, a Bíblia às vezes põe em evidência o pecado do seu povo. Por quê? Porque é da fraqueza do pecado do seu povo que Deus glorifica o seu nome com salvação. Basta mencionar somente 2 situações de santos no Antigo Testamento que mentiram em momentos diferentes. O primeiro deles foi Abraão. Quando Abraão desceu ao Egito na sua peregrinação por Canaã, ele ficou com medo que Faraó pudesse matá-lo por causa de Sara, sua mulher, que era muito bonita. Então ele esconde que Sara é sua mulher e relata apenas a metade da história, que Sara era sua meia-irmã, que era sua irmã. Então, naquele momento você vê que a fé de Abraão ainda está fraca. Ele não confia completamente em Deus e ele tenta promover a sua salvação por seus próprios atos. Deus pune Faraó, Deus protege Abraão a despeito dos seus pecados. Então, Deus não está dizendo que Abraão não pecou, que Abraão não mentiu, que a mentira dele se tornou verdade porque ele era o pai de todos nós na fé. Não, mentira é mentira. O outro exemplo é as parteiras hebreias, quando os meninos israelitas nasciam no Egito, que Faraó deu ordem expressa: se nascer homem, mate. Mas elas mentiram a Faraó. Quando o Faraó veio perguntar o que estava acontecendo, por que tinha tanto menino, ele disse que as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Quando nós somos chamados para fazer o parto, quando chegar lá já tem nascido já. Mas elas mentiram, porque elas estavam poupando propositadamente. A mentira delas não se tornou em verdade. Mas apesar disso, se você vai ler em Êxodo capítulo 1, você vai ver que elas acharam graça diante do Senhor. E Deus abençoou essas parteiras. Deus não está recompensando a mentira, mas Deus está recompensando a fé e a confiança delas a despeito de seus pecados, de suas mentiras e de suas fraquezas. O que nós devemos observar nisso é que nem Raabe, nem Abraão, nem as parteiras, nem nenhum santo do Antigo nem do Novo Testamento, eles não são salvos com base nas suas obras. Se eles fossem salvos com base na sua obra, Raabe de fato estava perdida, estava reprovada. Não importa o quanto bonzinho você queira ser, não importa o quanto certinho você queira andar, a justiça que Deus exige do pecador é uma justiça perfeita que não aceita uma falha. Tiago disse: se você observa toda a lei, tropeça em um dispositivo, você é réu de toda a lei, está condenado. Não é a justiça de Raabe que está sendo destacada, mas o que está sendo destacado aqui é a misericórdia de Deus na vida de pecadores perdidos. É isso que salta aos olhos. Enquanto os incrédulos estão olhando para a mentira de Raabe e se embaraçando com isso, eles perdem de vista a graça e a misericórdia de Deus na vida de pecadores mentirosos e pervertidos, como Raabe era. Então não devemos superestimar a mentira de Raabe, porque a Bíblia simplesmente não faz isso. Nenhuma das passagens onde Raabe é mencionada, sequer a mentira dela é mencionada. Então a mentira não serve de fundamento para nada. É uma fraqueza da nossa irmã. Foi uma fraqueza porque, querendo servir a Deus, ela não conseguiu confiar completamente no Senhor e deixar que Deus resolvesse isso. Mas cá para nós, irmãos, falar a verdade naquela situação, de certa maneira, colocava Raabe do lado de quem? Do seu povo. E era tudo que ela não queria. Ela não queria ficar do lado dos cananeus, pecadores, debaixo do juízo de Deus. E ela assumiu muito mais risco fazendo o que ela fez, do que se ela entregasse os homens.
Porque ao negar a identidade daqueles homens, ela estava assumindo o risco de ser descoberta, e eu nem posso imaginar como seria um tribunal julgando aquela mulher, sendo ela já de uma classe questionável e ainda como traidora da pátria, mas ela assumiu todos esses riscos. Está vendo que a mentira é mentira, mas apesar da mentira, tem fé no coração daquela mulher. E é para isso que Deus está olhando. Para a fé que está sendo gerada no coração daquela mulher. A Bíblia não fala, a Bíblia nos dá essa história, mas vamos devagar. Suponhamos que Raabe tivesse feito exatamente o oposto e tivesse entregue esses espias à liderança de Canaã. Isso em nada atrapalharia os planos de Deus. Só que ao invés de nós termos essa história que a gente tem, nós teríamos outra história. Mas a fraqueza dos pecadores não são suficientes para anular o bom propósito de Deus, que está estabelecido sobre fundamentos eternos e imutáveis. Os nossos pecados, apesar de muitos, não são suficientes para anular a graça de Deus em nossas vidas. Isso é o nosso consolo, é o nosso conforto. Porque nós sabemos que nós somos. Nós sabemos os pecadores que somos. Os nossos pecados não anulam a graça de Deus. Vamos ver um pouco mais sobre essa história de fé de Raabe agora nessa próxima sessão do capítulo 2, a partir do versículo 8. Assim que os guardas então saíram em busca dos espias, que não tinham fugido por sua vez, ela então Raabe sobe ao eirado para conversar com esses homens de Deus. Então ela está buscando os homens de Deus. E aqui nessa sessão podemos ver com muito mais clareza essa fé de Raabe. Uma mulher que conheceu a Deus e que temeu a Deus. Vamos reler esses versículos a partir do versículo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, veja o conhecimento dela, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. O que ouvindo, desfaleceu nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e em cima, embaixo, na terra. Eu quero destacar quatro testemunhos da fé de Raabe aqui nesse relato que a gente acabou de ler. Primeiro, você pode notar até na sua própria Bíblia que Raabe diz: bem sei que o Senhor, na sua Bíblia aí, Senhor provavelmente está todo em letra maiúscula, em caixa alta, não está assim? A maioria das Bíblias, a palavra Senhor está em caixa alta. Isso diz alguma coisa sobre o nome de Deus que está sendo usado aqui. No Antigo Testamento, Deus se revelou de diversas maneiras como Deus poderoso, Deus que salva, Deus que liberta, Deus que é bandeira, Deus dos exércitos. São várias expressões, mas tinha uma palavrinha especial que nunca foi usada em relação a nenhuma divindade no mundo antigo. Porque a palavra Deus no Antigo Testamento, até Elohim mesmo, a palavra comum para Deus, não era uma palavra particular para se referir ao Deus do céu. Elohim era a palavra bem comum para se referir às divindades pagãs, inclusive. Naquela passagem da pitonisa de Endor, por exemplo, que Saul está consultando a pitonisa e ela diz: eu vejo vultos saindo da terra. A palavra ali é Elohim, eu vejo demônios, vejo vultos, vejo espíritos.
Vejo deuses, a tradução pode variar, mas é a mesma palavra. Então, não era uma palavra específica para Deus, mas a palavra que Raabe está usando é uma palavra particular, que era comum ao povo da aliança, não aos estrangeiros. Esse nomezinho de Deus, a gente às vezes traduz como Iavé ou Jeová, são 4 letrinhas que formam o nome de Deus especial, o nome com o qual Deus se revelou pactualmente com o seu povo. Deus não age com as outras nações da maneira como ele agia com Israel, quando ele se revelava com esse nome pactual. E Raabe conhecia esse nome. Esse conhecimento de Raabe chama atenção, porque é outra coisa aqui. No versículo 10, nós temos ouvido, você está vendo aí a palavrinha? Ter ouvido aqui não é só que a gente estava aqui cantando e a gente estava todo mundo ouvindo aqui, o barulho aqui, hein? Não é simplesmente a percepção do som. Esse ouvir aqui fala sobre o prestar a atenção. Vocês já ouviram falar num tipo de credo que os judeus usavam no Antigo Testamento, que todo menino tem que memorizar? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás por o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O nome desse credo é Shema, porque Shema é a palavra hebraica para ouve Israel. Ouve não é simplesmente, olha, está ouvindo a minha voz aí, Israel? Não, preste atenção, guarde isso para a sua própria vida. Essa palavra que nós vimos aqui, Raabe de fato estava tomando conhecimento das coisas que vinham acontecendo com a nação de Israel, mas ela não simplesmente estava tomando conhecimento, ela estava prestando atenção e ela estava guardando essas informações que ela estava recebendo. Então, Raabe ouve, presta atenção, guarda o nome do Senhor, pactual, o nome pactual do Deus de Israel. E ela usa ainda uma outra palavrinha que é bastante importante. No final do versículo 10, ela já usou a palavra nós ouvimos, nós conhecemos que Deus... É o que Deus fez aos 2 reis dos amorreus, rei de Sion e de Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. A palavra que ela usa aqui para destruir é outra palavrinha especial aqui, porque o texto hebraico tem várias palavras para destruir, arruinar, perecer. Mas a palavra usada aqui é muito especial, porque quando Deus mandou o povo de Israel entrar em Canaã, Deus ordenou que algumas cidades, isso não aconteceu com todas as cidades, mas algumas cidades deveriam ser completamente destruídas, nada deveria escapar e ninguém podia possuir nada dali. Os despojos daquela cidade pertenciam somente ao Senhor, ninguém tinha direito de mexer em nada. Em outros casos, a cidade era destruída, mas os despojos ficavam com os israelitas, e às vezes até sobreviventes funcionavam como escravos na nação de Israel. Então, aqui não. A palavra que ela usa, herem, é uma palavra que descreve a destruição total e completa daquele reino que Israel está avançando. E isso era o caso de Jericó. Ou seja, era aquela destruição que não havia possibilidade de sobrar nada. Era uma destruição completa. Isso pode explicar esse terror que está caindo sobre os habitantes de Jericó, que é o próximo testemunho de Raabe. Raabe confessou esse efeito do terror de Deus que Deus causou em todos os habitantes de Jericó, e podemos ver isso nesse relato. Todos os habitantes estavam... você pode ver versículo 9, o pavor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desfalecidos. O versículo 10 diz, desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Pense naquela situação, onde as pessoas estão com tanto medo, que ninguém tem condição nenhuma de sair para a guerra. Quem é que vai meter a mão numa arma para ir para a guerra se ele já está se dando por derrotado? Ele está olhando para o inimigo à sua frente e
A distância entre eles e esse inimigo é tão distante, que o pavor não dá sequer a eles a coragem para avançar e guerrear contra os israelitas. Eles estão acuados dentro de Jericó. Esse povo que estava morrendo de medo de Israel, foi o povo que meteu medo naquela geração 40 anos atrás. Veja que ironia. Todos estavam apavorados. Esse terror caiu sobre todos. E até a expressão aqui diz que os joelhos deles eles não conseguiam ficar em pé, porque os joelhos estavam fracos de medo. O coração deles, o texto hebraico diz, o coração deles se derreteu, como acontece com a cera. Ou seja, não tinha ânimo nenhum. Estavam completamente vencidos. Era chegar e acabar com tudo. Deus, como já tinha prometido ao povo de Israel, Deus já havia derrotado esse povo, porque Deus disse para Moisés: eu vou adiante de vós, porque essa batalha é minha e não vossa. Aqueles que pensam que Raabe estava fazendo o que estava fazendo somente por medo da morte, deveria pensar nisso aqui, porque seria muito mais fácil para Raabe naquela situação deixar a cidade e ir embora. Ela não era mais seguro. Mas ela não faz isso. Ela fica. E ela protege os espias, apesar do risco que ela tinha de morrer na mão dos oficiais do reino. O terror, observe isso, irmão, mais uma coisa. O terror caiu sobre todos os habitantes de Jericó. Mas quantos desses habitantes buscou o Senhor? Ninguém, exceto Raabe. Apesar do pavor de Deus derramado sobre aquela nação, para os pecadores impenitentes esse terror era destruição, mas para a piedosa Raabe, esse terror foi o meio que Deus usou para conduzi-la até ele. Somente Raabe buscou a Deus, o Deus de Israel. Somente Raabe procurou refúgio no Senhor da destruição que viria. Somente Raabe trocou os seus ídolos pelo Deus de Israel. Veja as palavras de Raabe no final do versículo 11. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Ao dizer isso, ela jogou no chão e pisou em cima de todas as divindades de Canaã, que eram considerados os senhores da terra. Baal, o Deus da fertilidade, Astarote. Raabe joga tudo por terra e declara: porque Deus é o Senhor nos céus e na terra. Definitivamente, essa mulher não está somente agindo por causa do medo, mas ela está sendo movida por uma verdadeira fé. No coração dessa mulher existia medo, sim, mas existia também temor a Deus. No coração dessa mulher existia o desejo de servir, de fazer parte do povo de Deus. E outras passagens confirmam isso. Além dos textos já mencionados em Hebreus 11:31, Tiago 2:25, nós vamos ver isso em Josué capítulo 6, versículo 25. Queridos irmãos e irmãs, é surpreendente como Deus realmente trabalha na salvação dos eleitos. Porque Deus não está procurando os bons. Deus não está procurando os sãos. Deus está procurando os doentes. Ele está buscando pecadores. E ele dá prova disso quando ele vai a Jericó e escolhe uma mulher, o que para a época já era um certo demérito, e ainda uma prostituta. Deus não escolhe dar a fé a um príncipe, a um sacerdote do povo, ao rei representante da nação, mas ele escolhe a mulher mais desprezada naquela sociedade, para poupar ela da destruição completa que haveria de acontecer.
e para salvá-la e dar a Raabe um lugar no meio do povo de Deus. Vamos concluir então com essa terceira parte sobre o pacto entre os espias e Raabe. Depois das palavras de confissão de Raabe, então nós temos aqui as palavras que descrevem esse pacto, e mais uma vez nós encontramos uma palavrinha especial aqui. Essa passagem realmente, quando eu estava estudando, cada vez observando palavras bem especiais sendo usadas nesse texto. Particularmente porque está falando de uma gentia, não está falando de uma pessoa do meio do povo de Deus. Seria normal essas palavras em se tratando de um judeu, um israelita, mas não em se tratando de uma mulher cananeia. A palavra especial que aparece agora nessa nova sentença é a palavra misericórdia. Versículo 12 você encontra essa palavra. Raabe fez os homens jurarem pelo Senhor Yahvé. Mais uma vez ele invoca o nome pactual de Deus, ela invoca, e apela para a palavra Hesed. Não era definitivamente uma palavra geralmente usada para as outras nações. É uma palavra bem especial. A palavra Hesed no Antigo Testamento, ela descreve esse relacionamento pactual, esse amor pactual, essa misericórdia, essa graça. Na nossa Bíblia, de vez em quando, ela vai ser traduzida por graça, por misericórdia, por amor. Então não dá para rastreá-la através da nossa tradução em português. Ela, de fato, dependendo do contexto, ela está variando. Nós encontramos essas palavras, por exemplo, no Salmo que nós cantamos, o Salmo 23, o povo pactual, o povo da aliança. No versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Sabe por quê? Porque esse amor pactual de Deus não cessa, não há risco de interrupção. Deus não abandona o seu povo no meio do caminho. Por isso o povo de Deus no Salmo 23 pôde dizer: essa bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa bondade de Deus, essa misericórdia, agora Raabe apela para ela, para dizer: olha, eu usei com essa misericórdia para com vocês. Raabe, cujo significado é imenso, a palavra Raabe é um prolongamento de uma palavra menor que tem ideia de muito, intenso. Então, Raabe, cujo significado é intenso, apela para esse amor intenso de Deus, essa misericórdia. E esse trocadilho de palavras aqui nessa seção, versículos 12 e 13, e na resposta dos homens, mostra claramente que Raabe não estava preocupado somente em salvar a sua vida. Ela realmente está fazendo mais do que querer escapar da morte. Ela está demonstrando amor ao Deus de Israel. Então ela apela aos homens para que os homens usem de misericórdia para com ela, de Hesed, assim como ela fez para com esses homens. E os espias atendem ao pedido de Raabe e estabelecem o pacto. E agora eu quero falar sobre as 4 marcas do pacto que a gente pode ver nesse texto. Esse texto aqui, quando a gente está lendo em português, ele é um pouco truncado, porque na tradução, de vez em quando, a melhor tradução para alguns versículos seria aquela tradução perifrástica, tipo, havia feito isso, ao invés de fez, porque a narrativa fica como se um assunto tivesse atropelado. Por exemplo, no versículo 4, por exemplo, porém a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Tomou e os escondeu. E depois diz aos homens que eles vieram, porém eu não sabia de onde era. No versículo 6, aí diz: porém ela tinha feito subir ao eirado. Então parece que a narrativa está indo e voltando. Então tem uma certa dificuldade. Então, para simplificar, eu não vou tratar versículo a versículo, mas eu resumi isso.
nesses 4 pontos que mostram claramente esse pacto que está acontecendo entre os espias e a Raabe. Então, um pacto, normalmente existe uma promessa, um compromisso, um castigo no caso de desobediência e um sinal. Isso realmente são os sinais de um pacto, e a gente está vendo isso aqui. A promessa da parte dos espias era que Raabe e seus familiares seriam salvos. Isso é a promessa dentro do pacto. Ela com seus familiares e todos os seus pertences. O compromisso de Raabe nesse pacto era que ela não devia denunciar esse negócio, essa expedição dos espias. Ela deveria preservar dentro da sua casa toda a sua família e os bens. Os homens disseram, se chegar e tiver alguma coisa do lado de fora da porta, não respondemos por isso. Então, ela tem a responsabilidade de manter todos dentro do ambiente do pacto. E ela precisava marcar a sua casa, o local por onde eles haveriam de descer, com aquela fita de escarlata, vermelha. Então, o castigo pelo descumprimento do pacto de um lado e de outro seria a morte. Se ela descumprisse o pacto, quebrando esses compromissos, eles não tinham a responsabilidade, o compromisso de salvá-la da destruição que viria. Se, do outro lado, os espias falhassem e alguém da casa deles morresse durante a investida israelita em Jericó, eles pagariam com sua própria vida. Então, o pacto foi interposto com a pena de morte. Um detalhe é que nem nessa passagem, nem nas outras, é mencionado mais os familiares de Raabe. Somente Raabe é mencionado. Não fala mais nada sobre os seus familiares. Mas o ponto é que toda a sua família está provando do ambiente do pacto. Isso é algo que eu quero falar em outra pregação. Quando nós entramos em aliança com Deus, toda a nossa casa entra conosco. Então todos estão desfrutando do ambiente do pacto. Sobre o significado do cordão de linho vermelho, não há, embora muitas vezes os pregadores são bem rápidos em fazer uma ligação com o sangue de Jesus, e tem até músicas e hinos, e eu não acho que está errado, mas pode ser rápido demais, porque a própria Bíblia não faz nenhuma ligação direta. Os escritores hebreus citam Raabe várias vezes, mas nunca é mencionado esse fio escarlate. Então, não devemos também colocar peso demais, porque às vezes o erro não é que a coisa é errada, mas é que às vezes é colocado ênfase demais onde o próprio texto não está dando. A função desse fio é uma corda feita com linho e tingida de escarlata. Essa tinta vermelha aqui é aquele vermelho mais vivo, parece aquele vermelho fogo, né? No passado haviam várias tentativas de chegar a esse vermelho, mas era uma tinta muito cara, justamente porque era difícil. Misturava-se sangue de animal com alguma coisa e dava um vermelho, mas nunca chegava aquele vermelho fogo. E os habitantes de Jericó haviam conseguido extrair esse vermelho fogo que de longe ele chamava atenção, ele era visível. Eles conseguiram extrair por meio de uma larva, de um inseto. Então, eles já tinham uma tecnologia avançada para a época, hein? Então, apesar de não ter uma relação direta, podemos lembrar que nós conhecemos vários pactos no Antigo Testamento que eram sempre selados como um sinal. Vimos, por exemplo, que no Egito, o sangue do animal foi colocado na ombreira da porta para proteger a casa dos israelitas contra o destruidor que veio e matou todos os primogênitos do Egito. Também lemos no Novo Testamento sobre a água do batismo, hoje de manhã falamos sobre isso, sobre o pão e o vinho na Santa Ceia, que são sinais da aliança que Deus faz conosco. Então, naquele momento, de fato, esse fio de escarlate está servindo, externamente falando, para identificar a casa, mas funciona também como um sinal desse pacto que está sendo feito entre esses homens e Raabe. E depois o pacto firmado, Raabe ajudou os israelitas, os 2 homens, a descerem a muralha pela janela. A casa dela ficava em cima da muralha, na parte externa, na lateral da muralha, de modo que a janela já dava para fora de Jericó. É isso que o texto está dizendo. Nem sempre a tradução está ajudando, porque fala sobre a lateral da muralha.
O lado da muralha, a lateral da muralha. Porque existiam outras casas que em cima a muralha era muito larga. Existiam várias casas construídas em cima, no meio da muralha, como se fosse um piso assim. Então, ela recomenda esses homens para que eles não vão direto para o Jordão, para atravessar, porque ela sabia que os 2 espias tinham ido para lá, mas ele devia ficar nas montanhas ao redor de Jericó, à direita de Jericó, à esquerda era para quem ia para o Mar Morto, e ficar lá por 3 dias, e somente depois disso deveria ir embora. E os homens então descem, vão para a montanha, e depois dos 3 dias eles atravessam o Jordão, chegam ao acampamento dos israelitas e relatam a Josué tudo o que tinha acontecido. Voltamos àquele ponto inicial. Se Josué tinha algum receio de como estava o estado de espírito dos habitantes de Canaã, quando eles entrassem para conquistar a terra, agora nenhuma dúvida existia. O povo estava vencido. E o versículo 24, eles disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra em nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Então, deixa eu concluir só com algumas aplicações aqui, irmãos. Como eu já mencionei no início da pregação, Deus nos dá a história de Raabe como um testemunho de que ele sempre desejou incluir os povos na promessa que ele fez a Abraão. Lembre-se, quando ele aparece a Abraão, diz: tu serás pai de numerosas nações. O Senhor dirige cada detalhe dessa história dos espias até a casa de Raabe, para encontrar no meio de uma nação pervertida, que já tinha o juízo final antecipado sobre ela com o Herem. Deus manda os espias na casa de uma filha de Abraão, que estava perdida no meio de outros pecadores. Veja o que Deus faz. O Senhor, em sua jornada para proteger a sua missão, confunde os guardas que tentaram prender os espias e revela a fé de uma mulher prostituta. Veja como Deus está trabalhando. Essa fé de Raabe é mais tarde confirmada em pelo menos 2 situações. Uma é que em Josué capítulo 6 nós vamos ver que ela passa a morar dentro do arraial dos israelitas. Então ela ganha um lugar no meio do povo de Deus. E mais adiante ela ganha um lugar na genealogia do Salvador. Talvez algum de nós teria vergonha de mostrar uma foto de família que tivesse uma prostituta corrompida lá no meio, né? Talvez até tenha aquele recortezinho lá para ninguém quer mostrar que no álbum de família tem assim, isso aqui é a ovelha negra da família. Pois o nosso Deus fez questão de colocar no álbum de família a meretriz Raabe, que seria a bisavó de Davi e ancestral do Salvador Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se no passado apenas Israel e umas poucas pessoas de fora de Israel foram alcançados por Deus e incluídos na aliança do povo de Deus, nosso Josué, Jesus, abre as portas para que não apenas uma mulher em uma cidade, mas para que de todos os povos, línguas e nações, o nome do Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, Jesus Cristo, seja invocado. Isso é a bênção da nova aliança em Cristo Jesus. Nós também fomos alcançados. Nós, como gentios, estávamos fora da aliança de Deus com o seu povo. Mas o Senhor foi bom e enviou os seus mensageiros até nós, muitas vezes ao custo de suas vidas, para nos anunciar o Evangelho. De modo que hoje nós estamos aqui como filhos e filhas de Deus, porque fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Então, como povo de Deus, como parte do povo da aliança, agora nós devemos aprender que assim como Deus, nós não somos chamados a fazer acepção de pessoas. Deus não escolhe ninguém porque tem mais ou porque tem menos, ou porque é isso ou porque é aquilo. Deus não vai a Jericó e escolhe príncipes e sacerdotes e pessoas importantes.
Deus não escolhe pessoas com base naquilo que elas possuem, mas com base no seu bom propósito, diz a palavra de Deus. Deus, segundo o seu bom propósito, incluiu prostitutas, assassinos, mentirosos, traidores, ladrões. Em seu plano, Deus incluiu todo tipo de pecador, porque se nós fôssemos deixados para escolher, nós íamos escolher. Nós iríamos fazer acepção de pessoas. Mas o nosso Deus ensina que Ele não faz acepção de pessoas. Devemos aprender essa lição. Não devemos olhar para qualquer dos pecadores lá fora, por mais terríveis que eles se mostrem, achando que eles são preteridos de Deus por causa dos seus pecados. Não devemos julgar as pessoas pelas suas virtudes, então achar que eles são abençoados de Deus, porque afinal de contas eles estão assim na sociedade, eles possuem riquezas desse mundo. Estou ansioso para terminar Josué e começar a pregar Tessalonicenses para falar sobre isso. O que somos e o que temos vem do Senhor e devemos submeter todas essas coisas ao serviço do Senhor e ao bem dos santos. Olhe para os espias. Não apenas Raabe, mas até os espias. Eles estavam dispostos a dar tudo o que eles tinham, a vida deles, pela vida de Raabe, prostituta, e de sua família, que ele nunca tinha visto. Não podemos desprezar os pecadores, nem valorizar as suas virtudes e posições, porque nós somos um em Cristo Jesus. Quando nós saímos de nossas casas e nós chegamos aqui, nós somos um. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos o único pão partido, como Paulo diz em 1 Coríntios 10. Sobre a mentira de Raabe, então, como eu já mencionei, não há destaque no livro, nem no restante da Escritura. Por isso também nós não devemos sobrevalorizar essa mentira, mas devemos olhar para a fé que Deus está gerando no coração de Raabe. Porque isso também nos ensina a, quando olharmos para os pecadores lá fora, não valorizarmos demais o seu estado pecaminoso, mas devemos procurar os sinais da graça de Deus na vida daquele pecador, por mais miserável que ele seja. É isso que devemos fazer. É procurar os sinais dessa graça na vida do pecador. Devemos, por amor de Deus, estar prontos para oferecer a nossa própria vida, como o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus 10. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. E a carta de Tiago termina dizendo: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Devemos desejar isso. Nós temos pecadores, talvez em nossa própria casa, pecadores, quando eu digo, todos nós somos pecadores, mas pecadores impenitentes, pecadores que não se arrependeram e não se renderam a Cristo. Às vezes dentro de nossa própria casa, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho. Mas muitas vezes nós ignoramos que aqueles pecadores, existe uma maldição de Deus sobre eles e uma condenação por toda a eternidade. E às vezes achamos confortável que nós já estamos no ambiente da graça, somos salvos. E não mostramos nenhuma disposição para alcançar e salvar aqueles pecadores perdidos. Os verdadeiros israelitas, os descendentes de Abraão, não estão somente aqui. Estão lá fora, todo lugar, espalhado, nos lugares mais horríveis. Vejam onde Raabe estava, a descendente de Abraão. Por isso, irmãos, envolvam-se sinceramente na tarefa de evangelização da igreja. Queremos que toda a igreja esteja envolvida de uma maneira ou de outra, cada um usando os dons que Deus
está despertando em suas vidas, mas toda a igreja chamando pecadores ao arrependimento. Queremos ver toda a igreja buscando pecadores e levando-os a confessar: só há um Deus no céu e na terra, Jesus Cristo. Amém.